Olá, galera do primeiro ano, como vocês estão? Vamos dar continuidade às nossas aulas de biologia com um assunto muito tranquilo para vocês, bioquímica celular. Já vimos água, já estudamos sais minerais, já estudamos carboidratos, já estudamos lipídios. A partir de hoje, na nossa aula de hoje, vamos falar um pouco sobre a substância orgânica chamada proteína. O que é que eu posso falar a vocês a respeito de uma proteína? Proteína são macromoléculas orgânicas de alto peso molecular, constituída por unidades ou monômeros denominados aminoácidos. Gente, quando eu falo aqui, são macromoléculas orgânicas, macromoléculas, vem dizendo o quê? São moléculas grandes. Outro detalhe importante, ela tem um alto peso molecular e ela é constituída por uma unidade muito importante, denominada aminoácidos. Então, toda proteína, ela é constituída pela união de aminoácidos. Os aminoácidos estão ligados entre si por uma ligação muito importante, que essa ligação ela é chamada de ligação peptídica. Eu tenho aqui um polipeptídeo. Quando eu tenho aqui polipeptídeo, vários, são vários peptídeos juntos. Então, um detalhe importante, esse AA aqui, ele é um aminoácido. Então, o que é que eu posso dizer? Quando ocorre a união de dois aminoácidos, eu começo a ter um dipeptídeo. 3 aminoácidos, polipeptídeo. 4 aminoácidos, tetrapeptídeo. Então, aminoácido, que no caso é um peptídeo, juntou-se com outro, formou dipeptídeo, com outro, tripeptídeo, tetrapeptídeo e polipeptídeo. Então, a união de vários é o polipeptídeo. Proteínas são moléculas formadas por um ou mais polipeptídeos, contendo geralmente mais de 100 aminoácidos. Toda proteína é um polipeptídeo, mas nem todo polipeptídeo vai ser uma proteína. É muito importante isso. Saber que para formar proteína, ela vem de quem? Do peptídeo. Então eu tenho aqui um detalhe importante. Aminoácidos são as partes formadoras das proteínas. Eu tenho um R, que eu posso dizer que ele é um radical, varia nos diferentes aminoácidos e nas características. Um exemplo muito importante para formar essa proteína. Logo de cara, para formar essa proteína, eu já sei que tem que ter uma ligação. Essa ligação é chamada de ligação peptídica. Quando eu falo aminoácido, nessa estrutura vocês têm o radical, é um R qualquer. Você tem um grupo amino. Esse grupo amino é o seguinte: NHH. Ou você pode encontrar esse grupo amino como sendo o NH2. E eu tenho aqui o grupo carboxílico. Esse grupo carboxílico é um ácido carboxílico, onde você vai ter o seguinte: C dupla O, OH. Então, todo aminoácido eu tenho no início amina e eu tenho no fim o ácido carboxílico. Essa é a estrutura de um aminoácido. Do aminoácido.
nesse ponto aqui, eu vou ter o que a gente chama de ligação peptídica. O que é essa ligação peptídica? Você já sabe que eu tenho esse primeiro aminoácido, eu tenho este segundo aminoácido aqui. O que é que vai acontecer para formar essa ligação peptídica? Eu vou pegar o seguinte, a hidroxila do OH, no caso a hidroxila do ácido carboxílico, que é o OH, juntando com o hidrogênio do grupo amina do segundo aminoácido. Eu tenho aqui o primeiro aminoácido e aqui eu tenho o segundo aminoácido. Então, quando acontecer a união da hidroxila do primeiro aminoácido do ácido carboxílico, unindo-se com quem? Com o hidrogênio do grupo amina do segundo aminoácido. Quando acontecer a junção do OH mais o hidrogênio, vai ser liberada uma molécula importante, que essa molécula importante é a molécula de quem? Da água. Quando acontece a união, você vai ter a formação da ligação peptídica. Acompanhe aqui comigo. Hidrogênio e o N. Isso aqui é a amina do primeiro aminoácido. O C, o hidrogênio e o hidrogênio. Você vai ter o quê? C dupla O. Mas sendo que esse C dupla O, ele vai se juntar com quem? Com N. Por que com N? Porque foi retirado o hidrogênio. Para no final ser liberado o quê? Uma molécula importante chamada de quem? De água. Então, esse ponto aqui é o ponto exato que vai acontecer a ligação peptídica. Então, eu vou ter um dipeptídeo. Para ter o dipeptídeo, eu tenho que ter uma ligação peptídica. E como acontece essa ligação peptídica? É o primeiro aminoácido juntamente com o segundo aminoácido para ser liberado o quê? A água. Então você tem aqui, ó, primeiro peptídeo liberou a água junto com o outro peptídeo. Eu tenho dipeptídeo, tripeptídeo, tetrapeptídeo, polipeptídeo. Para formar esses peptídeos, vamos ter que ter uma ligação peptídica. Um detalhe importante sobre os aminoácidos, vamos ter dois grupos importantes. Vamos ter o grupo dos aminoácidos essenciais e vamos ter o grupo dos aminoácidos naturais. Quando a gente fala ao todo, são 20 aminoácidos, onde vamos ter 12 naturais e 8 essenciais. Quando eu falo aminoácido natural, são produzidos pelo próprio organismo humano. Já é produzido no nosso organismo. Quando eu falo aminoácido essencial, ele não é produzido pelo próprio homem. E ele deve, por isso, ser ingerido na alimentação. Por exemplo, nos vegetais. Então, aminoácidos temos 20, onde 12 são naturais, formados pelo próprio organismo nosso, e temos 8 essenciais. A gente não produz, mas a gente pode absorver ele através de uma alimentação. E o ponto principal são os vegetais. Uma observação:
o tradicional arroz com feijão, mistura de um cereal com leguminosa, contém 8 aminoácidos essenciais. Outro detalhe importante de uma proteína é a estrutura dela. Vamos ter a proteína do tipo primária, vamos ter a proteína do tipo secundária, vamos ter a proteína do tipo terciária e a quaternária. A gente não vê, mas os bioquímicos conseguem identificar essas proteínas através de sua estrutura. Essa estrutura aqui é uma estrutura de uma proteína primária. Essa estrutura aqui é helicoidal secundária. Enovelado de helicoidal terciário. E aglomeração de 2 ou mais cadeias polipeptídicas enoveladas, a gigantesca, é a quaternária. Um detalhe importante na proteína é esse ponto aqui, desnaturação proteica. Vamos com calma para a gente entender o que é uma desnaturação proteica. Se dá pela modificação da forma tridimensional da proteína. A proteína modificada não exerce uma função. Detalhe, para acontecer uma desnaturação proteica, temos alguns fatores. Quais são os fatores? Temperaturas elevadas, mudança de pH, detergentes químicos, solventes orgânicos. Qual é o ponto principal de uma desnaturação proteica que é muito cobrado em prova? É o aumento de temperatura. Como assim, professor? Você pega um bife, coloca esse bife numa assadeirazinha, leva esse bife ao fogo. Quando você leva esse bife ao fogo, vai acontecer o seguinte: o bife ele tem uma cor vermelha, mas quando ele leva ao fogo, ele deixa de ter a cor vermelha e passa a ter uma cor acinzentada. Quando acontece essa mudança de cor, é o momento exato que aconteceu a desnaturação proteica. Destruímos essa proteína. Função das proteínas. Quais são as funções da proteína? Primeira função estrutural. É a estrutura da proteína. Como você viu, temos a primária, temos a secundária, temos a terciária e temos a quaternária. As proteínas são as moléculas orgânicas mais abundantes do corpo de um ser humano. Um exemplo de função estrutural: colágeno. Então, o colágeno, a pele da pessoa tem um colágeno. É a proteína mais abundante da pele. Ela vai dar estrutura, vai modelar a pele da pessoa. Elastina, elástica. Queratina são as fibras resistentes encontradas nos cabelos, nas unhas, nos chifres. Então, a proteína estrutural, temos a colágena, temos a elastina, que é elástica, e temos a queratina. Outra função importante da proteína, função hormonal. Vários hormônios são proteínas. Exemplo, insulina e o glucagon, que vai ser o controle de quem? Da glicemia, da curva glicêmica. Função respiratória. Qual é a proteína que tem uma função respiratória? É a hemoglobina. É o carrinho que vai estar no nosso sangue. Ele vai transportar os gases. Além de transportar os gases, ela vai dar a pigmentação, a cor do nosso sangue, presente nas hemácias. Contrátil, na
musculatura. Vamos ter a actina, vamos ter a miosina. Função carregadora. Existem várias proteínas na membrana plasmática, responsável pelo transporte de substância para o interior e para o exterior da célula. Função imunológica. As moléculas de defesa do sistema imune são proteínas, conhecidas como anticorpos. Então, os anticorpos que estão presentes no nosso sangue, ela tem uma função imunológica, realizar a defesa. Catalítica, são os catalisadores, responsáveis para acelerar as reações químicas. Agora a gente vai entrar num grupo importante, conhecido por enzimas. Enzimas são proteínas que atuam como um catalisador biológico. Já disse, catalisador biológico, acelera as reações químicas. Quando eu falo aqui das enzimas, ela vai acelerar a velocidade das reações, não altera os produtos finais. Classificação das enzimas. As enzimas elas podem ser simples e as enzimas elas podem ser conjugadas. Um detalhe importante: toda a enzima ela é uma proteína, mas nem toda proteína ela é uma enzima. Cuidado nesse detalhe. Toda proteína ela é enzima, mas nem toda enzima ela é uma proteína. As enzimas ela tem um mecanismo de ação muito importante, que é o sistema chave-fechadura. Enzima diminui a energia de ativação necessária para iniciar uma reação. Então, o que é que vai acontecer? Sem enzimas, reagente e produto. Gasta mais tempo. Eu gosto muito de dar um exemplo. Você vai subir um monte, um morrozinho, uma ladeira. Você vai procurar um atalho. Esse atalho é o que a gente chama de enzima. Então vai acelerar a reação, vai gastar menos tempo. Sem enzima, formou esse detalhe. Com enzima, diminui. Um detalhe importante aqui: como ocorre o mecanismo de ação enzimática? As enzimas são altamente específicas. Quando eu digo altamente específica, ela tem que ter igual, ela tem um detalhe, ela é muito melindrosa e geralmente possui um único tipo de substrato. A grande especificidade é explicada pelo fato das enzimas se encaixarem perfeitamente ao substrato como uma chave em sua fechadura. Então você tem aqui, enzima maltase, mas ela necessita de quem? Da maltose. Então, essa enzima maltase necessita da maltose. E a maltose, ela vai encaixar perfeitamente entre a enzima maltase. Recapitulando aqui, presta bem atenção. A maltose, que é a enzima, vai necessitar de quem? Da maltose. E a maltose vai encaixar na maltase. A maltose é quebrada em duas glicoses, A e B, formando a molécula de quê? Sacarose. Então, a enzima, ela vai ter o sistema de quê? De chave e fechadura. Se fosse, não fosse maltose, fosse outro substrato, não encaixaria na maltase. Como não encaixaria na maltase, não quebraria. Se você come um lipídio, você vai ter
no seu organismo uma enzima chamada lipase. Então, a lipase, por exemplo, vai necessitar de quem? Do lipídio. Que esse lipídio ele vai ser o quê? Quebrado e transformado no monossacarídeo, no caso na glicose. Fatores que interferem nas reações enzimáticas, como eu já disse, temperatura. A velocidade das reações tende a aumentar com o aumento da temperatura, até atingir uma velocidade máxima em uma temperatura. Velocidade da reação, temperatura. Atingiu a velocidade máxima. Acima da temperatura Y, ocorre a desnaturação da enzima e a diminuição da velocidade. Então aqui, aumentou a temperatura, chegou em X, desnaturou. E com isso vai o quê? Diminuir a velocidade. Tivemos o primeiro fator, temperatura. Agora vamos ter o segundo fator, pH. Potencial hidrogênio iônico. pH vai dizer se vai ser ácido abaixo de 7, se vai ser neutro em 7 ou se vai ser básico acima de 7. As enzimas exigem um pH ótimo, no qual a velocidade da reação seja máxima em X. Acima ou abaixo deste ponto, elas diminuem sua atividade, até que a reação química não ocorra mais. Acima ou abaixo do pH Y, ocorre, as enzimas não se mantêm ativas, e por isso ocorre a diminuição da velocidade. Exemplo, pepsina, pH ideal 2, pitialina, pH 7, tripsina, pH 8. O que é que eu vou falar aqui de pH? Prestem atenção. Abaixo de X, a velocidade da reação praticamente não existe. Quando ela chega em X, ela tem o pH. Então, está com o pH ótimo dela. Então, se for pepsina, o pH ideal é um pH ácido. Se for básico, destrói a enzima, interfere. Se for neutro, interfere. Ele tem que ser um pH ácido. O ideal dele é um pH 2. Passa a fatores que interferem nas reações. Concentração do substrato. Quando eu falo de concentração do substrato, quanto mais substrato, no caso reagente, presente no meio, mais produtos estarão sendo formados. Quando todas as enzimas estiverem ligadas ao substrato, obtém-se uma velocidade máxima da reação X na concentração Y de substrato. Um detalhe, a partir do ponto X, a velocidade dela ficará o quê? Constante, diferente das outras. As outras, temperatura e pH, o gráfico ele subia e em seguida ele o quê? Descia. Quando a gente fala de concentração de substrato, a partir de X, a concentração ela começa a ficar o quê? Constante. Então é muito importante você entender os fatores que interferem na enzima, onde você vai ter o quê? Temperatura, onde você vai ter o pH e onde você vai ter a concentração do substrato. Se liga no gráfico da temperatura, ela sobe, chega a um certo ponto e em seguida diminui. No pH, ela sobe, chega a um certo ponto, diminui.
Mas quando eu falo de concentração de substrato, aumentou e ela chega a um certo ponto, ele fica constante. Esse é o detalhe da enzima. Galera do primeiro ano, para a gente entender uma dica de estudo que eu deixo para vocês relacionada à proteína, vocês vão ter que estudar muito, observar a função que a proteína exerce. Outro detalhe, saber o que é o aminoácido, entender o que é uma ligação peptídica. Quando eu começo a falar da desnaturação proteica, você vai ter que observar o que é que vai interferir em uma proteína. Entender o que vem a ser enzimas, saber o procedimento da enzima, a aceleração que ela realiza na reação química, entender o procedimento de chave e fechadura, observar os fatores que vão interferir na enzima, onde você vai ter temperatura, onde você vai ter o pH e onde você vai ter a concentração do substrato. Pega o livro de vocês, estudem, que no livro de vocês, adotado pela escola, tem esse assunto. No mais, até a nossa próxima aula.